gentilmente o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante. Boa noite, Fábio. Boa noite, Guto. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os espectadores. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para falar um pouco de assistência social. Obrigado pela presença. Antes de entrar propriamente na pauta aqui dos assuntos que a gente tem mais interesse para a cidade falar sobre assistência social, o Fábio, ele com 15 anos de idade, ele fez um transplante de córneas. Então, recentemente a Carla Ramaciotti trouxe aqui também uma pauta enfim, sobre o transplante, né, a importância das pessoas terem essa consciência do transplante. Conta brevemente pra gente como é que foi isso, do que é a importância do transplante na sua vida. É isso, a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores, estava falando com a Carla sobre a importância da conscientização para que as pessoas se tornem doadores, né? A gente estava comentando aqui da dificuldade em lidar com a morte, né? Eu posso ter a vontade, e eu já expressei isso para minha família, que eu quero ser um doador assim que eu partir. Então, mas a decisão não é minha, né? A decisão fica para eles, só se eu deixar isso nos documentos. Então, a gente estava falando sobre a importância da conscientização. Eu, aos 15 anos de idade, eu perdi a visão do olho esquerdo, inicialmente, e depois a do olho direito. Eu precisei fazer um transplante de córnea. E com cego total? 7% de visão eu tinha, 7% de visão. E aí eu tive que fazer um transplante de córnea, iniciei no olho esquerdo e no olho direito em seguida, mas hoje enxergo, graças a Deus, enxergo muito bem e vou ter que passar por outros procedimentos no futuro, mas se não fosse o doador, se não fosse conscientização, se não fosse pessoas que têm a iniciativa de doar, hoje eu continuaria cego. Então você imagina quem precisa passar por um transplante de coração, como a gente viu há um tempo atrás aí o apresentador, mas rim e tantos outros, até cabelo, pele, hoje em dia tudo é transplantado, né? Bom, tá aí, pessoal. Aqui o Fábio Cavalcante é um exemplo da importância da gente conscientizar, deixar claro para a nossa família, para os nossos amigos que queremos ser doadores, porque quando o nosso dia chegar, quem vai decidir é a família, que vai autorizar ou não o médico a fazer os procedimentos. Agora, Fábio, falando um pouquinho das atividades lá da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, aconteceu no domingo a eleição para conselheiro tutelar. Qual que é a sua avaliação sobre esse pleito? A eleição foi um sucesso. E aí é muito orgulhoso dizer isso, eu tenho muito orgulho de dizer que a eleição foi um sucesso. Foi uma ação de governo, onde a maioria das pastas tiveram uma interação, porque a gente precisou de dar respaldo e retaguarda para muita coisa. Então, a gente precisou da Secretaria de Segurança Pública para garantir a segurança das urnas, da Secretaria de Transporte e Trânsito, da STMU, precisou da Secretaria de Educação. Então, foi uma ação de governo de um modo geral, mas realmente foi um sucesso. A gente teve mais de 900 funcionários trabalhando na eleição. Urnas eletrônicas, a apuração foi um sucesso. Eu levei minha mãe para votar, ela ficou surpresa. Ô, filha, aqui é urna, igual a eleição normal. Eu falei, porque antigamente era um papelzinho, né? Ela falou, não, mãe, agora já é com urna eletrônica. Urna eletrônica. Foram eleitos 35 conselheiros? 35 conselheiros, foram 52 escolas. A gente teve 212 sessões em toda a cidade. Também tivemos, como eu disse, 900 pessoas trabalhando diretamente nessa eleição. Então, a gente teve parceria com o TRE para a questão do empréstimo das urnas. Isso foi a responsabilidade da execução da prefeitura, em parceria com o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, foi uma eleição em âmbito nacional e que em Guarulhos, como toda a cidade tem sua especificidade, a gente teve que se dedicar à especificidade da cidade, mas realmente, como eu disse, foi um sucesso. A apuração, o Ministério Público acompanhou todo o processo, foi em todas as escolas, visitou todas as sessões. Eu confio muito mais na urna eletrônica. O que você acha que tem que fazer para ampliar a participação popular? Porque, por exemplo, eu fui votar numa escola ali na região do Taboão, e eu senti que algumas pessoas têm dificuldade porque elas estão muito acostumadas a votar no seu colégio estadual. Você acha que é possível, né, numa próxima oportunidade, ampliar a quantidade de locais de votação, ou então até fazer um convênio com o governo do estado e usar as próprias escolas estaduais? Como é uma eleição não obrigatória, as pessoas elas precisam ser estimuladas para irem votar. E essa é a nossa maior dificuldade, é estimular para que as pessoas vão votar. A gente teve mais de 30 mil eleitores votando, conseguimos a gratuidade do transporte, o que foi facilitador demais e teve uma potencialidade na questão da votação, mas tirar uma pessoa no domingo de casa, no domingo chuvoso,
para ir votar numa eleição que não é obrigatória, é muito difícil. Esse é o maior desafio. Conta pra gente onde estão localizados, quais são as regiões da cidade que tem conselho tutelar e qual que é o papel, qual que é a função principal de um conselheiro tutelar para que a população, se enfim, encontrar uma situação que seja necessária acionar o conselho, saiba como fazer. Nós temos 7 conselhos tutelares, hoje nós temos 6, vamos abrir mais um na região dos Pimentas, então no Pimentas tem 2, temos Tabuão, São João, temos Centro. Agora você me pegou, de cabeça. Pimenta tem 2, Pimentas tem 2, São João, Tabuão, região do Centro, o meu adjunto 2 no Pimentas, e não sei se Bom Sucesso, enfim. Mas Bom Sucesso também isso, temos, temos um. São 7. Tá faltando só um até o final da entrevista, eu lembro. E assim, a responsabilidade de dar retaguarda para os conselhos tutelares é da Secretaria de Assistência Social, mas eles não são subordinados a mim enquanto secretaria. Eles são subordinados ao Ministério Público diretamente. A função do conselheiro tutelar é resguardar e dar retaguarda ao direito da criança e do adolescente. Ou seja, se qualquer cidadão se deparar com a situação de violência contra a criança ou adolescente, seja violência física, violência sexual, às vezes o pai ou a mãe que não leva para a escola, você pode procurar o Conselho Tutelar, entra no site da Prefeitura, dá um Google, Conselho Tutelar de Guarulhos, faça a denúncia, porque a obrigação do conselheiro é fazer essa denúncia e encaminhar para frente. A gente pode falar até nem chegar na violência, na violação do direito. Quando a gente enxergar a violação do direito de uma criança, tem lá no site da Secretaria, no site da Prefeitura, na aba da Secretaria, o telefone de plantão de todos os conselhos, e os conselhos precisam dar retaguarda 24 horas. Então, esses dias a gente teve, a Fábia me ligou, a subsecretária de Educação, esqueceram uma criança numa escola, não lembro, na determinada escola, de uma determinada região. Precisamos acionar o conselho, para o conselho localizar essa mãe. A mãe estava na retaguarda, na UPA, esperando alta médica, mas até aí era 8 horas e a mãe dessa criança não tinha chegado para buscar. A responsabilidade acaba sendo da escola até o conselheiro tutelar chegar lá. Então, a violação do direito dessa criança, não necessariamente a violência é de responsabilidade do Conselho Tutelar. Tá certo. 18h33. O secretário, eu percebi, e também um comentário geral, algumas análises, não é só em Guarulhos, eu percebi isso até nacionalmente acompanhando pela imprensa, que há uma certa mobilização de associações, entidades religiosas, até grupos políticos para auxiliar na eleição do Conselho Tutelar, o que é do jogo, vamos dizer assim. Agora, como fazer para não deixar que isso prevaleça, que a questão religiosa prevaleça sobre o cuidado da criança, que a questão política prevaleça sobre a atenção que a criança merece? A gente sabe que quando é uma eleição, atores querem participar e vão tentar influenciar de alguma maneira. Mas como que a gente faz para não permitir que isso seja protagonista? Porque o trabalho do conselheiro principal tem que ser proteger a criança, né? Exatamente. A gente, desde a posse dos conselheiros tutelares, a gente começa um processo de conscientização e de capacitação, para que essas pessoas que foram eleitas... Eu ia te perguntar sobre isso, sobre a capacitação. Exato. A gente começa um processo de capacitação, porque nem sempre aquela pessoa que foi eleita, ela tem vamos dizer, a condição de exercer. Tecnicamente falando. Tecnicamente. Né? Ela tem todo o pré-requisito documental, burocrático, mas ela precisa ser capacitada para exercer a função. Então, a Secretaria de Responsabilidade disso tem toda uma questão de retaguarda para esse tipo de situação. A gente capacita, a gente conscientiza, a gente explica como é que tem que fazer. Tem curso de N do Estatuto da Criança e do Adolescente, curso de oficinas para eles aprenderem. Tem parceiros muito legais que vêm capacitar eles. Então, não é só elegeu e acabou. Entendi. Vamos deixar lá não, a gente capacita e acompanha de perto, junto com o Ministério Público e o Conselho Municipal. Produção, volta por favor aí o comentário da Rita de Castro. Tem muita gente participando, muita gente mandando abraço, muita gente mandando questionamentos também. Por exemplo, esse que eu fiz da questão eleitoral foi do Gil Marcos, que está na audiência aí. Agora, a Rita de Cássia. Olha, quando puder trazer ele para falar outras pautas, como moradores de rua, outros trabalhos da secretaria que ele trabalha. 18h35, nós temos aqui mais alguns minutos, antes de receber o Rabi Khalil, mas eu também está na pauta de perguntar sobre isso. Como é que está essa questão dos moradores de rua? E também, até uma orientação bacana que você já fez numa outra entrevista, num outro canal que a gente se encontrou, mas o que você pode dizer para essas pessoas, para as igrejas, ou as pessoas que se organizam para levar marmitas
de comida para as pessoas na praça, para os moradores de rua. Qual que é a sua orientação? Qual que é a orientação da secretaria? Eu costumo dizer que eu sou odiado quando eu falo isso, mas a gente acaba estimulando a permanência das pessoas quando a gente distribui a marmita ou qualquer outro tipo de doação naquele lugar que elas estão. Por quê? Hoje, graças a Deus, nós temos retaguarda para todas as pessoas que querem ir para os acolhimentos da cidade. Então, hoje a gente tem cerca de 320 pessoas em situação de rua na cidade. Não é um número estrondoso, baseado em São Paulo, tiro São Paulo como exemplo. Em São Paulo a gente tem 35 mil pessoas em situação de rua. Aqui em Guarulhos nós temos 320 pessoas. Por quê? É uma política que a gente começou a fazer desde que a gente iniciou a gestão, que é uma política de entregar a política pública para aquele que mais precisa. Então, às vezes a pessoa quer fazer de coração, mas tem que olhar tecnicamente se você não está atrapalhando, inclusive, a vida daquela pessoa ou até auxiliando pessoas que são aproveitadoras, porque também tem gente de mau caráter em todos os ambientes da sociedade, desde o ambiente rico até o ambiente pobre. Então precisa pensar direitinho. Secretário, 18h36, rapidamente, como é que está a questão dos afegãos aqui na cidade? Temos 40 hoje lá no aeroporto, conseguimos abrir... Refugiados afegãos, perdão? Refugiados. Migrantes, temos 40 no aeroporto, abrimos mais 80 vagas, temos 257 vagas na cidade, fora as vagas do estado, e a gente constantemente está em contato com o governo federal para que a gente consiga dar um encaminhamento melhor para essas pessoas. Nós já atendemos 5 mil pessoas que chegaram do Afeganistão em busca de refúgio aqui, mesmo com visto humanitário, eles estão precisando de um lugar. Então a gente chama de refúgio, e já atendemos 5 mil pessoas desde que iniciou. Então a retaguarda, chegaram 7 mil, 5 mil ficaram no guarda-chuva de Guarulhos, e aí a gente conseguiu dar a retaguarda para essas pessoas. A gente já gastou mais de 2,5 milhões com a questão da alimentação, única e exclusivamente para o aeroporto, para a gente garantir a segurança alimentar daquelas pessoas que estão lá no aeroporto aguardando o acolhimento. Tá certo. Para concluir, a gente volta aqui um outro dia para falar de mais assuntos, muita gente acompanhando, mandando perguntas, não dá para ler todas, mas nós estamos na Semana do Idoso e eu visitei o Centro de Convivência do Idoso aqui na Salgado Filho, e é sobre o guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Como é que estão esses centros de convivência? Nós temos 2 centros de convivência do idoso, um na Salgado Filho e um na região do Gopouva, ali bem ao lado do Padre Bento, e nós temos um centro-dia do idoso, que foi inaugurado na gestão do prefeito Guti, que é uma creche para o idoso. Na verdade, aquele idoso que ficava em casa, importante esse projeto, que corria o risco de alguma violação de direito por isolamento social ou por qualquer outra violação, a gente abriu um espaço para que a família leve esse idoso lá, que esse idoso fique o dia lá, que a família pegue e leve ele para casa depois. Fora isso, a gente temos 6 instituições conveniadas que são aquelas antigas casas de repouso, que a gente chama de ILPI hoje, Instituição de Longa Permanência para Idoso. Então, nós temos 6 instituições conveniadas para idosos em vulnerabilidade. Então, se a pessoa tiver um idoso lá com grau de dependência que não tem com quem ficar, procure o CRAS e a gente faz o encaminhamento dessa pessoa para essas ILPIs. Ótimo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas respostas. A gente marca numa próxima entrevista para poder trazer todas as perguntas da audiência. Obrigado, secretário. Imagina, obrigado pelo convite, um abraço a todos. 18h39, um rápido intervalo, aqui na sequência ele, Rabi Kalil.